Oi pessoal, eu sou Mariana Bezerra, orientadora pedagógica do Colégio Saber Viver, você já me conhece e eu tô aqui para convidar você mais uma vez para fazer parte dessa série incrível que é o Viver Sabendo os 7 Hábitos. A gente tá no 6º hábito e já dá um apertozinho no coração porque esse momento foi memorável, inspirador e era exatamente essa a intenção. A gente está numa série comemorativa dos 35 anos do nosso colégio e a gente espera estar fazendo a diferença na tua vida, tá? Neste hábito, nós vamos falar sobre o milagre da sinergia, que nada mais é do que a compilação de todos os hábitos. Neste momento, a gente vai conseguir perceber que o todo importa mais do que as partes, que na verdade o todo é muito mais do que a soma das partes. Ao compreender os problemas dos outros, ao se colocar sob a perspectiva alheia, a gente cria a possibilidade de alternativas em que todos saem ganhando. Primeiro a gente busca compreender, depois racionalizar, transformar isso em ações otimizadas, planejadas, para aí então a gente conseguir a possibilidade de atender as necessidades de todo mundo e de fazer o melhor, o que é o melhor para o coletivo. O importante é que todos saiam ganhando. E para que isso aconteça, é preciso entender e aceitar as diferenças e a partir delas buscar um ponto comum que satisfaça as necessidades de todos. Cada pessoa vê o mundo, vê as situações sob uma perspectiva diferente, consequentemente, das demais. Mas é possível concordar ou não concordar. Isso não significa que não vai haver um consenso. Isso não significa que a gente não vai conseguir encontrar uma solução viável para todos. O exercício disso é primordial para que a gente consiga construir, seja onde for, ambientes saudáveis, repletos de perspectivas de cooperação. Isso vai fazer toda a diferença, especialmente depois que a gente entende que ganhos, que evoluções, pouco são possíveis individualmente. A gente precisa do todo, do coletivo. Nós somos parte de algo maior e essas partes precisam estar afinadas. E para falar de sinergia, mais uma vez a gente tem a alegria de receber Juliana Cirqueira, que é nossa coordenadora pedagógica, alguém com quem nós conseguimos estabelecer um ambiente de cooperação, de sinergia, para falar um pouco sobre esse hábito que tem muito a ver com o que a gente vive aqui. Né, Ju? Seja bem-vinda! Oi, Mari, é isso mesmo. A sinergia é um momento em que a gente consegue colaborar, em que todos vão cooperar. É criar um ambiente em que as diferenças são entendidas como possibilidades, como um momento para a gente aproveitar o que há de bom em cada um e que todo mundo coopere para criar uma coisa nova e melhor. Um exemplo disso é quando você assiste uma aula muito boa e você sai da sala de aula ali com o seu amigo e vocês começam a discutir, um traz um exemplo, o outro lembra de outro exemplo e vocês vão trocando e aprendendo ali naquele processo de aprendizagem entre pares depois da aula. Isso aí é sinergia, é quando um escuta atentamente o outro, compreende o que ele está falando e depois explica o seu ponto de vista e aí vocês vão trocando e aprendendo num movimento que a gente chama de sinergia, que é quando a gente consegue juntar todos os outros hábitos, como Mariana já falou. Um outro exemplo é o das plantas. Não sei se vocês já perceberam que de repente você tem um tipo de planta num vaso e aparece outro, um trevo ou algum desse tipo. E aí aquela planta começa a se desenvolver junto da outra e elas crescem muito bem ali. Se você decidir tirar uma delas, às vezes nem dá certo delas sobreviverem.
né? Há um movimento sinérgico ali e as plantas elas ficam melhor juntas. A sinergia é valorizar as diferenças, é compensar as fraquezas mútuas. Num bom processo educativo, há interação. O professor, enquanto mediador, deve interagir com o aluno de uma forma que possa compreender primeiro o aluno, que possa entender quais são os seus conhecimentos prévios sobre aquele assunto que está sendo discutido. Ele tem que entender o aluno com profundidade, ouvi-lo atentamente, empaticamente, para depois ser compreendido. Lembrou do hábito anterior? É isso. Todos os hábitos se interligam na sinergia. É esse movimento de colocar em prática tudo o que nós já aprendemos. Então, na sala de aula, isso é importantíssimo, pois se o professor compreende exatamente o que o aluno sabe, ele vai conseguir falar na linguagem do aluno e será mais facilmente compreendido, facilitando todo o processo educacional. A partir da leitura do hábito 6, nós percebemos pré-requisitos para uma comunicação sinérgica. Primeiro, é preciso autenticidade, ser verdadeiro, legítimo. Depois, é preciso vulnerabilidade, estar disposto a mostrar as suas fraquezas, a mostrar a sua opinião e se perceber enquanto alguém que erra, alguém que precisa da contribuição do outro. Precisamos também ter confiança. Confiar de que o outro está ali com você num processo de sinergia e de troca, em que ambos vão aprender. É preciso coragem para se abrir com todo o coração, mesmo que isso seja demonstrar fraquezas. A comunicação sinérgica é aquela em que o todo é maior do que a soma das partes. Então, a confiança para se falar sem pensar em julgamentos. Eu falo, você fala, nós somamos aquilo e aprendemos juntos em uma terceira alternativa. Isso advém de uma comunicação baseada numa conta bancária emocional, numa relação de ganha-ganha, em que as pessoas estão comprometidas a compreender primeiro para depois serem compreendidas. Esse espaço em que as diferenças enriquecem a relação é um espaço sinérgico. Assim, o poder real dos 7 hábitos está na relação entre eles. E isso, Mari, tem tudo a ver com as relações que a gente vive aqui. Ju, eu gosto muito de fazer esse tipo de reflexão porque efetivamente eu vejo uma possibilidade real de aplicar todas essas teorias, essas possibilidades às minhas relações, às nossas relações. De que adianta a gente ficar ouvindo, falando, conversando e isso ficar no universo abstrato se a gente não consegue aplicabilidade, né? Para determinados conceitos que a gente sabe que tem fundamento, que a gente acredita que podem fazer a diferença, mas que a rotina faz com que a gente não foque em colocá-los em prática. E pensando nisso, é que a gente toda semana prepara uma tarefinha de casa para você. A gente se inspira nas possibilidades de exercícios trazidas pelo livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e faz alguma adaptação a fim de proporcionar a você uma experiência prática de tudo que a gente fala aqui. E como esta semana não é diferente das outras, a gente preparou um desafio incrível para você. Experimenta fazer uma lista, literalmente, pega a tua caneta, teu lápis, teu bloco de notas do celular, faz uma lista com o nome de pessoas com quem você normalmente tem opiniões divergentes. Pessoas que naturalmente discordam de você e você dela. E a partir dessa lista, materializando esses nomes, exercite pensar sobre situações que você já pode ter vivido com ela, ou que você já está vivendo, ou que pode vir a viver, e pensa em como agir sinergicamente com esta pessoa. Faz esse exercício que você vai ver que quando a gente está de fora, quando a gente está fora do conflito e que a gente consegue colocar em prática, quando a gente consegue exercitar os passos que a gente tem visto até aqui, tudo fica muito mais fácil.
e aqui a nossa missão é inspirar você. Como sempre, a gente preparou uma dica fabulosa de um filme que vai proporcionar reflexões incríveis para você, para sua família, para o seu círculo de influência. A proposta é de um clássico. Eu particularmente adoro clássicos porque eu acredito que quando a gente revive algumas emoções, usando quem a gente foi e comparando com quem a gente é, dá pra gente a possibilidade de ter uma perspectiva completamente diferente da primeira vez que a gente lê um livro, que a gente viu um filme. E os clássicos são incríveis para que a gente consiga ter essa sensação. Eu quero convidar você a reassistir, caso você já o tenha visto, ou para assistir, caso você ainda não tenha tido essa oportunidade, A Sociedade dos Poetas Mortos. Trata-se, sem spoiler, de um filme que se passa, que se ambienta numa instituição para rapazes, uma instituição acadêmica para rapazes, tradicional, que preza pela excelência, pela tradição, pelo rigor, que é presenteada com um professor novato que chega fazendo uma revolução intelectual na vida dos seus alunos. O preceito dele é de desenvolver conceitos que são práticos, é de desenvolver senso crítico e fazer com que aqueles jovens saiam da passividade e assumam as rédeas da própria vida, das próprias vidas. Esse filme é incrível porque ele faz a gente refletir, faz a gente pensar sobre a influência que a sinergia tem na mudança da vida, das concepções das pessoas que nos rodeiam. Que tal ver este filme com esta concepção dos 7 hábitos? A gente está no 6º, mas até agora você já construiu uma bagagem muito boa que vai te dar uma visão diferenciada sobre essa linda história. Eu preciso dizer que a gente daqui fica esperando ansiosamente para saber o que é que vocês estão achando dos nossos episódios. Acho que não, né? Então vai lá na descrição do vídeo, conta pra gente que tipo de experiência a gente tá conseguindo proporcionar, de que jeito a gente tá conseguindo inspirar você, tá bom? Beijo, até a próxima!